Olá, esse é o nosso vídeo número 3, aprendendo a configurar o meu software F-Validation. Muito bem, vamos entrar no ambiente de rede, estou no ambiente local e vou entrar no ambiente de rede. A minha instalação é do tipo terminal servidor, conforme explicado no vídeo anterior. Terminal servidor. Eu acesso o software de forma remota através do Windows Desktop Remote Connection. Conexão de acesso remoto do Windows. A licença de uso, os arquivos de programa e o banco de dados todos estão instalados em um servidor. E o acesso é feito através da minha conta de acesso no Remote Desktop. E o número de acesso permitido é de acordo com o número de licenças adquiridas por usuário. Muito bem. Vamos acessar então, após a instalação, também já passada para vocês no vídeo anterior, como efetuar a instalação. Após a instalação, podemos então entrar no ícone F-Validation. Estou no meu ambiente de rede e aqui nós temos uma grande vantagem desse software. É efetuada de forma remota a verificação da licença, a verificação de atualização do sistema, verificação do usuário. Ou seja, para o uso desse software é necessário conexão integral com a internet. Através desse recurso, a licença de ativação é realizada de forma online. E não só isso. A atualização, se existe alguma atualização disponível para o software, você consegue obter essa atualização de forma online e gratuita. Diferente dos outros softwares, onde você precisa fazer aquisição de novas versões, gastar dinheiro com novas atualizações, a Fcam ela disponibiliza para todos os seus clientes um contrato de manutenção anual, onde através desse contrato você tem acesso ao nosso Helpdesk e acesso gratuito a todas as atualizações do sistema que serão feitas de forma automática. Muito bem. Aqui nós temos então a tela de autenticação do usuário, onde você vai informar nome do usuário e a senha. E vamos clicar no login. Aguardar a autenticação do usuário na rede. Ok? Pronto. Esta é a tela inicial do software F-Validation, autenticado através do meu usuário. Aqui no rodapé do software encontramos a informação de versão do produto e para quem está licenciado esse produto, o proprietário do software. O update time, o uptime é o tempo de uso do software até o momento. Muito bem. Fácil, intuitivo, em português, além de outras línguas, inglês e assim por diante. Isto vai com certeza facilitar a utilização, o treinamento, a criação dos procedimentos para a sua empresa. Bom, neste terceiro vídeo tutorial, nós iremos nos concentrar na configuração de segurança do seu ambiente F-Validation. Quais as ferramentas disponíveis para esta configuração? Vamos lá. Temos aqui a barra de ferramentas de configuração. Essas são as configurações disponíveis que você pode habilitar e normalmente para usuários com privilégios de administrador, ou de supervisor, ou de gerente. Muito bem. Primeira aba de configuração. Configuração do software seria o ambiente, cores diversas, onde você pode customizar o ambiente do software por usuário, e a língua. Quais as línguas hoje disponíveis? Nós temos aqui o nosso
querido e amado português. Muito bem. Salva. Próxima configuração. Configuração da empresa. Nome da empresa, os dados da sua empresa e o logotipo você carrega através do inserir logo. Inserir logo, carrega o logo da sua empresa e esse logo vai estar disponível para utilização nos relatórios. Salvar, fechar. Muito bem. Próxima configuração, chamada de algoritmos. Primeira configuração, configuração estatística. É nessa tela onde que você escolhe o nível de confiança para os cálculos estatísticos, nível de 95% de confiança e nível de 99% de confiança. Normalmente o mais utilizado é o de 95%, ou seja, 5% de probabilidade de erro para os dados amostrados, né, de forma estatística. Número de casas decimais para formatação numérica do software. Rotação relatório é uma configuração para permitir ou não editar relatórios. Opção para gráfico de linha, se você prefere gráfico de ponta ou gráfico de linha nas curvas de carta controle. E para novas planilhas, você tem 3 opções. A mesma planilha para todos os algoritmos, planilhas independentes individuais por algorítmico e com seleção. A mesma planilha ou independente. Neste caso, você irá entender mais à frente. Vamos fechar. Próxima configuração é a configuração de segurança. Somente usuários com esse tipo de privilégio poderão acessar a essa opção. Primeira opção de configuração de segurança, usuários do software. Aqui você vai cadastrar todos os usuários. Nome do usuário, login, telefone, e-mail, senha. Aqui não aparece a senha porque esse usuário já está cadastrado. O local, ok, engenharia e a função. Através da função você vai especificar para o usuário todas as ações que são permitidas, todas as funções que são permitidas e restritas para aquele usuário. Ou seja, toda a configuração de restrição e acesso, ela é realizada por função. Então eu tenho aqui um usuário com a função ENG. Nesse caso, é uma sigla que nós adotamos para engenharia. Salvar. Então, para cada usuário, você pode criar com os dados e a função a qual ele pertence. Aqui na aba de criação de usuário, nós temos novo, editar usuário, mover o usuário para a lixeira, alterar a senha do usuário e ou token de acesso para esse usuário. Todas as telas do software possuem ferramentas de filtro e configurações de formatação especial para cada tela. Muito bem. Próxima função do software seria, em português, a função criar os grupos de acesso para cada usuário. Ou seja, você normalmente cria as funções, ou seja, os grupos de usuários e depois cria os usuários. Seria a ordem mais correta, mas não é a necessidade. Você pode criar um usuário sem função e depois criar a função. Bom, aqui nós temos as funções, admin, GQ, garantia da qualidade, RH, recursos humanos, uma função de doc, somente para usuários que só vão acessar documentos, e a função engenharia. Para cada função, eu escolho aqui definir privilégios. Nesse definir privilégios, é a área onde você pode configurar a função, ou seja, o grupo de acesso que cada usuário irá pertencer. Você tem para cada clique, caixinha marcada, são as funções que o usuário tem permissão de acesso. Caixinhas não marcadas são as funções que os usuários não têm, desse grupo não têm acesso. Ok? Configura todas as funções de acesso para cada módulo e clique em salvar.
Então vamos pegar aqui uma outra função, a de recursos humanos. Vamos ver aqui definir privilégios. Então aqui nós temos somente as funções, as caixas marcadas para as funções, as operações de software que esse grupo permite. Seria, nesse caso, recursos humanos. Vamos pegar um exemplo aqui do recursos humanos. Então, meu departamento de recursos humanos ele pode acessar o módulo de pessoal, de pessoas, de forma completa. Acesso, editar, exportar e imprimir. Campo de observações, exportar, imprimir, ok? E acessar, mas não pode editar. Departamentos, eu posso completo, ter todos os acessos, auditorias, somente acesso, exportar e imprimir. E assim por diante. É dessa forma que você configura facilmente controle de acesso para os seus usuários. Muito bem. Assim como todas as outras telas, a barra de ferramentas ela é igual, é idêntica. Filtro, configurações de formatação, novo, editar, mover para a lixeira e aqui as funções especiais, específicas para cada função. Muito bem. Próximo, segurança, política de senhas. Através desta ferramenta você pode configurar as políticas de segurança de senhas recomendadas por sua empresa ou pelas normas internacionais. O tamanho mínimo de senha, de caracteres, se a senha ela deve conter números, se a senha deve conter letras maiúsculas e minúsculas, se a senha deve conter caracteres especiais. Você pode habilitar ou desabilitar essas funções. A validade da senha em dias, se é permitido ou não a entrada repetida de senha antiga, após uma senha vencer, se eu posso repetir a senha antiga, você pode habilitar ou desabilitar. Se é necessário solicitar troca de senha quando é realizado um novo login pela primeira vez. Ou seja, um usuário novo que foi cadastrado, ele recebe uma senha temporária e no primeiro login desse usuário, ele recebe uma tela para colocar uma nova senha, inserir uma nova senha. O número de logins incorretos para bloquear a conta que você deseja. Depois de logins incorretos, 5 nesse caso, ele irá bloquear essa conta. E bloquear a conta após o número de dias inativos. Você pode configurar quantos dias inativos se bloqueia ou não um usuário. Muito bem, essa seria a configuração de política de senha. Políticas de senha. Próximo, a configuração de locais. Os locais onde cada usuário pertence. Então nós temos aqui garantia da qualidade, engenharia, administração e recursos humanos. Esses são os locais para a configuração do usuário, não são os locais de departamentos da empresa. Muito bem. A próxima opção, assinaturas eletrônicas. Você pode habilitar ou desabilitar a opção assinatura eletrônica exigida. Precisa de 2 identificadores para a primeira assinatura, precisa de 2 identificadores para a próxima assinatura. E o período de inatividade de acesso em minutos. A assinatura eletrônica, ela pode ser ou não exigida para cada modificação dentro dos parâmetros, dentro dos módulos. Esses são os módulos do programa. Então, por exemplo, você deseja que para cada mudança que é realizada, que vai ser realizada no módulo de métodos, eu quero que seja exigida uma assinatura eletrônica. O que é assinatura eletrônica? Depois de uma mudança, de uma alteração no módulo de métodos, ao clicar em salvar, será necessário informar novamente o seu nome, a sua senha e o motivo pelo qual você está fazendo aquela mudança. Isso seria a assinatura eletrônica. Okay? Você tem a opção de configurar. E por último, na aba de segurança, nós temos a verificação de auditoria. Ou seja, a trilha de auditoria eletrônica, a rastreabilidade do software permanente. Todas
as ações realizadas dentro do software são registradas automaticamente, através de um número de identificação, da data e da hora que essa ação ocorreu. O usuário que realizou essa alteração, essa modificação ou essa ação, qual foi o tipo, se foi módulo ou programa e qual o código de identificação. Okay? Para cada linha, eu tenho a informação do que foi realizado. E se essa linha existe algum tipo de detalhe adicional, o software também possui essa rastreabilidade. Eu consigo visualizar detalhes da ação que foi realizada. Ok? Muito bem. E se houve algum tipo de alteração nesta ação, ele registra também. Ok? Ok. E aqui nós temos a verificação qual foi a alteração realizada nessa função. E aqui a aba de configuração da trilha de auditoria. Gravar a trilha de auditoria quando há alterações e gravar a trilha de auditoria durante a impressão. Muito bem. Aqui eu tenho o meu filtro por data. Eu posso escolher filtrar. Eu tenho 517 registros de trilha de auditoria. Eu posso filtrar através de data inicial e data final. Ok? Um software inteiramente rastreável e seguro com todas as informações. Muito bem. Finalizamos a configuração de usuário da empresa, dos algoritmos e de segurança do F-Validation. Muito bem. Uma ferramenta de qualificação para o software. Temos qualificação operacional e qualificação da instalação. Essa ferramenta ela serve para qualificar o software, gerar um relatório que comprove que o software foi instalado de forma corretamente. Nós temos um protocolo de qualificação, de instalação e operação que fornecemos juntamente com a venda do software. E a qualificação operacional, da mesma forma, você pode executar a qualificação operacional a qualquer momento para comprovar a correta funcionalidade de todos os módulos do software. A cada período que você estabelece no seu protocolo ou a cada evento de manutenção do computador, do servidor, de atualização, de versão, você pode então executar de forma automática uma verificação eletrônica do seu programa, conhecido como qualificação da instalação e qualificação de operação. Nesse caso, qualificação operacional completada com sucesso. Aqui eu tenho a opção de criar o relatório, salvar em Adobe, como está aqui, e criar o certificado de qualificação. Muito bem, salvar e imprimir e anexar ao meu protocolo. E assim meu software está qualificado para uso. Muito bem. Finalizamos então esse vídeo tutorial sobre a configuração do software, a configuração de segurança e a sua qualificação de instalação e operação. Fique atento aos próximos vídeos para aprender como utilizar o software nas suas funções de gestão da qualidade, gestão do laboratório e validação de métodos. Até lá!